Glória a Deus, eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Aqui a missionária Fátima Burégio, diretamente do templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o campo da UTI espiritual, unidade de uma terapia intensiva para a tua alma. Neste momento, nós vamos meditar aqui na providência de Deus. Vamos meditar aqui nas promessas de Deus. O Senhor, Ele fez muitas promessas para cada um de nós. Ele fez promessas dizendo: eu não te deixarei e nem te desampararei. Ele disse lá em João, no capítulo 14, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse que ele iria para o céu preparar lugar para cada um de nós. Queridos, neste momento, eu não sei o que te assola, eu não sei a dificuldade que você enfrenta, eu não sei o tipo de tristeza, de melancolia, de problema mesmo do dia a dia que você pode estar a enfrentar. Eu só sei que você bateu neste vídeo, né? E as coisas de Deus, elas não acontecem por acaso. Não existe coincidência no reino de Deus. Existe a provisão, a providência de Deus permitindo que algo aconteça na nossa vida. Então, no dia de hoje, aprove a Deus conceder esta oportunidade de você estar aqui, né? Está aí do outro lado, né? Está aí do outro lado, escutando uma mensagem de encorajamento para a tua vida. E a Bíblia diz que o meu Deus, segundo as suas muitas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ainda hoje, vendo alguns noticiários, algumas coisas, e a gente fica, irmãos, comovidos, porque senão nós não temos um coração ali pulsando. Nós não temos, nós ficamos ali isentos de sensibilidade, não é? Ficamos ali isentos. Então tem um coração pulsando, tem uma vida ali necessitando de algo, tem um prato vazio em algum lugar, e ali o Senhor fala. A gente que anda com o Senhor, meu irmão, é tão engraçado. A gente não, por mais que a gente queira agir por nós mesmos, né? Querer fazer as coisas por nós mesmos, nós somos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus a ajudar, estender a mão ao semelhante e também nos condoer, sentir a dor do nosso irmão, tá? Independentemente de crença, independentemente de credo, independentemente de cor, independentemente de ideologia política, não, gente, é o ser humano. Aqui se fala de ser humano. O interesse aqui são vidas, tá? Vidas. E eu vi uma mensagem ali, né? Mostrava pratos vazios, né? Muitos pratos vazios, aquela panela velhinha, já meio encardida, né? Pelo tempo, pelo desgaste natural e falta até de manutenção, porque panela velhinha, mas a gente passa ali um produto, né? E ela fica bem, é velhinha, mas ela tá limpinha, né? Então tem esse porém também. Mas talvez a pessoa esteja numa condição tão
periclitante, tão delicada, que ela sequer tem condição de comprar o produto que dá brilho às panelas de alumínio dela, tá? Então estava ali a panela, né, surrada pelo tempo, pelo fator tempo, e bem pouquinho comida, e ali uma reportagem falando acerca da dificuldade disto aí, e parte o nosso coração, não é? E muitas vezes alguém conversa comigo, você não conserta o mundo, você não vai estar, mas no dia, aí eu falo só para essa pessoa, presta atenção, no dia que você me vê eu fazer vista grossa a estes tipos de imagens, estes tipos de reportagens, estes tipos de coisas, eu morri. Eu estou morta-viva, eu não sou mais Fátima, tá? Então, assim, você vai dentro da sua necessidade e tal. Então, e o Senhor fala fortemente comigo, é repartir o pão, é repartir, tá? É chegar junto e sabendo, e qual é a grande sacada, a grande alegria, a grande promessa na nossa vida, é saber que quando nós estendemos a mão, quando nós fazemos algo em prol do nosso semelhante, o Senhor, é bíblico isto, Ele nos ajuda muitas vezes mais. A Bíblia diz que Ele dá 100 vezes mais, tá? Agora, que isto não seja é quase aquele toma lá da cá, como se fosse uma aplicação, né? É uma aplicação, eu dou 100, mas vou receber 100 vezes mais, não é? Se você olhar por este lado, é em vão a sua oferta, é em vão o seu coração pseudo voluntário, pseudo solidário, porque você está de olho na recompensa futura que você vai ter. Aí a gente vem com um discurso diferente, a gente vem chegar, de estender a mão e dizer neste dia, vou encerrar este devocional curto hoje, tá? O intuito é dizer que o meu Deus manda te dizer, o meu Deus, segundo as suas muitas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Creia no Senhor, creia em Deus, creia na provisão divina. Eu escutando uma pregação, porque você diz assim, a gente que prega, mas você acha que a gente também não tem que estar se alimentando, não tem que escutar a palavra do Senhor, não tem que estar ali aprendendo com outras pessoas, escutando testemunhos de outrem, enriquecendo a nossa fé, alicerçando mais e mais a nossa fé, claro. E um caso inusitado no Rio de Janeiro, que houve lá em 89, ou foi 87, ele diz o ano, e teve uma chuva torrencial no Rio de Janeiro, e existia uma missionária que ela fazia um trabalho voluntário, e ela tinha um barracão lá em cima no Rio de Janeiro, e ela alimentava cerca de 500 crianças. As crianças não moravam no barracão, as crianças se dirigiam diariamente ao barracão, e a igreja, ela fornecia as alimentações para aquelas crianças. Aconteceu o seguinte, veio a chuva, a igreja, ela era não era de papelão, ela era de madeira, não era aquela madeira, nem madeira cuidada, uma de madeira mesmo ali, né? Um barracão, né? E de madeira e tal. E quando veio aquela chuva torrencial, afetou toda aquela estrutura, derrubou toda a madeira, as panelas ficaram ali todas cheias de água, acabou tudo tal, ali foi aquele aperreio, e ali chegaram algumas pessoas perguntando à missionária, que ainda hoje vive
ainda hoje tem um trabalho missionário, né? Ainda hoje faz a doutora Edmeia Williams, tá? Pastora, uma senhora já, eu acho que ela está com uns 70 anos, tá? E a doutora Edmeia, ela, quando chegou a mídia, chegou tudo, e viu que nos arredores, ou seja, nas casas vizinhas, a chuva não castigou tanto, a chuva não derrubou nenhum imóvel, a chuva não castigou tanto, e mesmo imóveis similares, tal, só o barracão que agregava aquele local que ela acolhia aquelas crianças, aquele trabalho voluntário que ela fazia. Não só ela é uma equipe, não é? Ninguém faz nada, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. O trabalho que eu faço aqui, eu faço com meu esposo, faço em comunhão com o filho, faço com... eu digo assim, tem um aparato por trás. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum, gente. Até quando a gente morre, preste atenção nisto. Você que está aí nesse mundo, não é? Aí achando que não depende de ninguém, que não precisa de ninguém, que você é o cara, que você é o bambambam, que você... Cuidado com isto, tá? Porque até para te colocar nos 7 palmos, tá? Precisam de 8 mãos segurando as alças do teu caixão. Então, tá? Vamos pensar nisto aí. A gente precisa dos outros. Quando nasce, precisa para nascer. E para morrer também a gente precisa dos outros. Então, não adianta dar essa de super power, isso, e que não precisa de ninguém, de nada e de ninguém. Precisamos, sim, senhor. Tá? Então, aí disse que a mídia chegou e as pessoas também, e algumas pessoas muito arredias e descrentes, né? Disse, e aí, rapaz? E aí, missionária? A senhora fazendo um trabalho desse, que a senhora dizia um trabalho brilhante, aí acolhendo não sei quantas crianças, dando essa alimentação e tal, tá aí, ó. E o seu Deus deixou derrubar o casarão das crianças? Que Deus é esse que a senhora serve, que não poupou o casarão? Que a senhora acolhia essas crianças, que a senhora fazia isso e aquilo. Cadê o seu Deus nessa hora? Onde está o seu Deus? Né? Essa é a hora de Deus lhe proteger, porque era o casarão que acolhia não sei quantas crianças, não sei quantas refeições que a senhora dava por dia, o trabalho que fazia, a senhora a cabeça ali da igreja, né? Ali a líder no caso, tal, e aí na mesma hora o Espírito Santo de Deus falou com a missionária e disse assim, é porque é o seguinte, Deus cansou do casarão. Deus tem algo melhor para isto. Eu estou vendo aqui um prédio de 3 andares, todo em concreto. Essa reportagem tomou dimensão. Outras pessoas ficaram condoídas. Outras pessoas ficaram ali com o coração inclinado a ajudar aquela missionária, ao trabalho daquela séria congregação que ela faz parte até hoje, tá? E ali as pessoas começaram a se movimentar, as pessoas começaram a procurar a liderança da igreja, começaram a procurar e disseram, tá, pois o que a senhora viu vai acontecer. A gente quer mesmo fazer esse prédio no concreto, dos 3 andares aí para acolher as crianças. Então assim, irmãos, que essa mensagem ela arda no nosso coração e ela sirva de bálsamo e de alicerce, ela sirva de lenitivo, conforto para a nossa alma. Quando nós pensarmos que está tudo acabado, que o trabalho não está dando certo, que não está surtindo efeito, que a gente não tem condições, que agora aí vem o efeito da pós-pandemia, a crise, a inflação, o preço alto dos alimentos, as coisas tal.
Então assim, aí você lembrar que há um Deus protetor, há um Deus provisor, há um Deus maravilhoso, há um Deus que cuida de cada um de nós, há um Deus que não é devedor de ninguém, há um Deus que supre as nossas mais íntimas necessidades, as mais íntimas necessidades, tá? Então assim, neste dia, alegre o seu coração e creia que a sua provisão vem de Deus, não vem do homem, não vem da terra, é sobrenatural. A sua provisão, ela vem do Senhor. E peça a Deus, como assim, este tem sido uma oração recorrente minha. Eu peço ao Senhor, Senhor, me dê estratégia celestial para eu usar aqui na terra. Estratégia terrena, celestial, para eu saber usar aqui na terra. Me dê essas estratégias para eu saber me locomover, para eu saber usar os termos corretos, as formas corretas, interagir com as pessoas corretas, falar de forma pausada, de forma ali, descansar mesmo no Senhor. Porque, irmãos, preste atenção, o trabalho da gente é descansar em Deus, e é Deus que trabalha por nós, tá? Porque eu nunca vi a gente, assim, pronto, alguém está trabalhando por nós, isso é uma desocupada, ficar aí só às expensas do outro, porque tem alguém trabalhando. Não, Deus gosta de trabalhar por nós, mas Ele gosta de trabalhar porque Ele pondera, Ele testa a nossa fé. Então, quando nós nos levantamos e cremos mesmo que Ele é provedor e que Ele faz acontecer, irmãos, Ele muda circunstâncias, Ele muda a vida, Ele muda histórias. Ele muda histórias. Ele muda. E muda para melhor, né? A vontade de Deus, a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. Talvez a minha vontade não seja tão boa diante de Deus, a Ele não dá. Mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então fique com esta reflexão de hoje, sabendo que Deus suprirá todas as tuas necessidades e as minhas necessidades. Isto é uma palavra de encorajamento. No meio de tanta notícia ruim, de tanta coisa ruim, e fez isso, fez aquilo e tal, isso e aquilo e tal, e preço de alimento, ninguém pode comprar mais nada, e isso e aquilo e tal, aquela pressão psicológica, o mundo desnorteado, o mundo ansioso, o mundo com síndrome de pânico, o mundo esquizofrênico, o mundo... Peraí, tem um povo diferente, tem um povo cantando, tem um povo olhando o mar, tem um povo chorando, a gente às vezes chora, eu choro, tá? E essa daí, eu choro, tá? Mas sabe onde eu choro? Eu não choro aqui direto na internet, eu choro pra você, eu choro nos pés do Senhor. Coloco uma cadeira, é muito engraçado, eu coloco uma cadeira perto da minha cama, dobro o joelho e digo, Senhor, senta aqui, que eu quero conversar contigo. Mas, Senhor, tá difícil, viu? Senhor, escuta aqui. Senhor, tu viu aquilo? Senhor, tu estás vendo isso que está acontecendo comigo? Senhor, eu merecia isto que eu passei. Ô, Senhor, eu mereço isso que eu estou passando. Senhor, Senhor, eu pequei ali, grandemente, contra o céu e perante ti. Mas, Senhor, eu mereço esse dedo na cara de Satanás, com o dedo na cara, direto assim, acusando o acusador da minha alma. Se a tua palavra me diz, me garante que todos os meus pecados já foram lançados no mar do esquecimento e deles tu não lembras nunca mais. Mas, Senhor, isto ainda me incomoda. Toma uma providência, toma uma atitude. Eu não suporto, está muito ruim.
E eu converso, engraçado, que eu converso com ele como se eu estivesse conversando com uma pessoa bem próxima mesmo, com um amigo bem próximo, assim. Senta aqui pra gente conversar. Olha, não tô aguentando não, tá muito ruim, viu? Tá difícil, tá insustentável, eu estou insegura nisso aqui. Olha, não foi assim, aí depois eu chego, Senhor, tu tinha uma promessa para mim, tá diferente da promessa, né? Aí é quando ele me fala, né, que para cumprir a promessa que ele me deu, eu preciso passar por alguns estágios. Porque se ele me der na situação que eu estou, eu não tinha habilidade, maturidade, capacidade de ter aquilo que ele efetivamente quer me dar. Se ele não me deu, a culpa não é dele não, a culpa é minha, que eu não estou preparada para receber o que ele de fato me prometeu. Então assim, é crer, confiar, esperar, né? Saber que Deus se importa conosco, que Deus está do nosso lado, que não estamos à revelia do tempo, não estamos à revelia do mundo, não estamos preocupados com essas coisas, não, a gente descansa no Senhor, né? Aí meu marido fala, e você? Não, eu descanso, eu estou aqui descansando, eu descanso no Senhor, eu sei que Ele proverá. Quando eu vejo o telefone toca, quando eu vejo, eu recebo uma notícia boa na internet, na minha profissão. Quando eu vejo as coisas efetivamente acontecerem, tá? Quando eu vejo por exemplo, no caso, uma decisão que eu li, esse foi muito engraçado, uma decisão que eu li, eu entendi totalmente o oposto do que efetivamente o juiz tinha decidido. Eu entendi totalmente desfavorável ao meu pleito. Eu entendi, com as palavras, eu entendi. Rapaz, que bomba, viu? Estou aqui preocupada. Passaram-se alguns meses, eu fui ler novamente a decisão. Quando eu fui ler, a decisão é totalmente favorável a mim. Então, por uma desatenção, por uma seta, a gente que vive no mundo espiritual, a gente sabe que isso é uma flecha, um dardo inflamado do maligno para nos atormentar, né? Para nos atormentar. Só que o seguinte, eu digo, Senhor, tu manda em mim, tu manda nas autoridades, tu manda, a Bíblia diz, a tua palavra diz que os céus e a terra atendem ao teu mandado. Tu fez o mar se acalmar. Tem até aquela história de Pedro que vinha no barquinho e tal. Quem é este? O barco vinha a pico lá, para ponto de naufragar. E Jesus no barco dormindo. Até que o povo ficou desesperado. Jesus, tu não está vendo não? Tu não estás vendo não? O barco vai a pique. E tu estás aí no travesseiro. Tem um travesseiro. Tu está aí no travesseiro dormindo. Aí ele faz, ô homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Aí ele levanta, faz mar, acalma e aquieta-se. Aquieta-te. E alguém chega e diz assim, mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia! Este é o meu Deus, este é o seu Deus, este é o amado da minha alma. Este é o que me compreende, este é o que me perdoa, este é o que sabe realmente o que tem dentro de mim. Ele sabe realmente quem eu sou, ele sabe minhas fragilidades, ele sabe minhas debilidades, ele sabe meus instantes de falta de lucidez, a carência, ele sabe tudo. Você pensa que a gente é sempre assim? Não, tá? Muitas vezes a gente está dando uma palavra que a gente está precisando também. O Espírito Santo faz isso conosco, né? Ele faz isso conosco, tá? Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, que o Senhor te guarde. E você, querendo ajudar a nossa igreja, tá? Você querendo estender a mão, tá aí, vou deixar aí embaixo, aqui na descrição, eu sempre deixo o Pix da igreja. Ajude, estenda a mão, né?
Entrega o que o Senhor tem proposto no teu coração, para que de repente isso caiu para um mega empresário, tá aí querendo fazer uma atitude louvável. Entre em contato conosco, venha conhecer a nossa igreja aqui em Recife, tá? Venha conhecer o trabalho social, tá? Venha me conhecer, bater um papo comigo, venha conhecer meu esposo, tá? Venha mesmo, porque não tem, é difícil, tá? Mas eu creio, eu digo assim, o exemplo, quando eu vi o exemplo da doutora Edmeia Williams, tá vivo, você pode procurar aí as pregações dela, tal, e eu vi o exemplo da doutora Edmeia, ela é doutora, que estudou muito, doutorado, né, e tal, e da doutora Edmeia Williams, quando eu soube desse testemunho antigo dela, eu nem sabia, eu soube recentemente, né, eu não sabia, né, então isso me deu uma alegria, um fôlego a mais de vida. Eu digo, Senhor, como tu foste com a doutora Edmeia, ali na congregação que ela faz parte, o trabalho que ela faz, Senhor, olha para a gente também, olha o trabalho que nós fazemos, olha as nossas condições, olha a nossa vida, olha aqui. E aí você pede, né, ao Senhor, e o Senhor levanta, se Ele quiser. Se Ele não quiser, é do jeito dele. E até aqui, né? Já são 7 anos, daqui um pouco a gente vai fazer a festa dos 10 anos, tá? São 7 anos, irmão, não faltou nada, tá? Tudo bem, criança alimentada, tá? Culto constante, a gente aqui, firme e forte, mudamos de igreja, numa congregação maior, climatizada, entendeu? As crianças no maior conforto, tudo do bom e do melhor, tudo, eu digo assim, porque as coisas de Deus são assim, né? Do bom e do melhor, porque às vezes você vai num evento cultural aí, tá? E você paga R$55 num saco de pipocas. Irmãos, é muito caro, R$55 num saco de pipocas. Eu acho. Não sei porque eu sou paupérrima, mas eu não teria capacidade de dar R$55 num saco de pipocas, tá? E a pessoa dá. R$55 na nossa mão, a gente faz muita coisa aqui em prol de várias crianças. A gente faz muita coisa em prol de material de higiene, de limpeza, de manutenção da igreja, de reforma, de comprar bancos, comprar isso, comprar aquilo, tá? Então, assim, é muito dinheiro pra gente, entendeu? E ali, 55 num saco de pipocas, eu digo, que menino? R$55 um saco de pipocas, tá? Né? Dá mais quem pode, que Deus abençoe aquelas pessoas, que Deus abençoe, são pessoas maravilhosas, pessoas, né, que têm ali os seus ideais e coisa que Deus tenha, né, compaixão, estenda suas mãos, dê livramento àquelas vidas que estão lá, pessoas, né, vidas preciosas, tá, para Deus. E a gente está aqui, a gente segue eles lá brincando e a gente lá de cá orando por eles, para que Deus dê livramento e nada de mal aconteça nem a eles, nem aos seus familiares. Estão ali para brincar, para se divertir, e a gente está aqui para orar por eles e orar pelo Brasil, orar pela nação, orar por cada um de nós, tá? Então tá aí a nossa petição de hoje. Deus te abençoe, né? E creia, o meu Deus fica aí na sua mente, segundo as suas muitas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele supre tudo. Creia, descanse. Mude esse semblante, relaxe, pense no céu, escute o louvor, relaxe, tudo passa, né? Tudo passa. E o que vale mesmo é a nossa vida de comunhão com o Senhor e o nosso descansar em Deus. Deus te abençoe e eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. E ajude a nossa obra, a obra do Senhor.